Matemática Básica com o professor Laedson Santana. Aula 1. Razão, proporção e regra de 3. Razão é uma divisão. A razão entre A e B é A dividido por B. E a razão entre B e A é B dividido por A. Ou seja, razão pode ser chamada de divisão ou fração. O termo que vem primeiro é o numerador da fração e o termo que vem depois será o denominador da fração. No caso da razão entre A e B, A dividido por B. E a razão entre B e A, B dividido por A. Um exemplo numérico. Razão entre 32 e 16. A razão entre 32 e 16 é 32 sobre 16. Como 32 divide por 16, eu posso escrever o resultado é igual a 2 inteiro. Podemos também representar uma razão por uma porcentagem, multiplicando o resultado por 100. Qualquer número vezes 100 é igual a uma porcentagem. Ou seja, dobro de 100 é 200, logo a razão entre 32 e 16 é 200%. Fácil perceber, pois 32 é o dobro de 16. Segundo exemplo, razão entre 16 e 32. A razão entre 16 e 32 é 16 dividido por 32. Simplificando essa fração, numerador e denominador por 16, nós temos 1/2. Ou seja, a razão entre 16 e 32 é equivalente à razão 1/2. Escrevendo essa razão em porcentagem, é só multiplicá-la por 100. Então, 1/2 vezes 100, 1 vezes 100 é 100, dividido por 2 é igual a 50. Logo, a razão entre 16 e 32 é 50%. Fácil perceber, pois 16 é metade de 32. Razão no Enem. Uma questão de 2013, muito simples, falando sobre razão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é: queremos a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, cadeiras escuras estão reservadas, em relação ao total de cadeiras desse setor, que é o setor 3. Né? Então, contando aqui as cadeiras reservadas e o total de cadeiras. As reservadas são as escuras. Nós temos 4 na primeira coluna, mais uma na segunda, 5. 5 com 5, 10, com 2, 12, com 3, 15, com 2, 17. Então, nós temos 17 cadeiras reservadas. E o total de cadeiras, nós podemos usar uma noção aqui de matriz, né? Todas as poltronas estão organizadas em linhas e colunas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Logo, 7 linhas vezes 10 colunas, 70 cadeiras no total. 70 cadeiras no setor 3. Então, a razão que veio primeiro foi cadeiras reservadas, 17. Pelo total de cadeiras, 70. 17 por 70. Logo, a resposta correta é a alternativa A. Proporção. Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Eu tenho aqui a igualdade da razão A sobre B e C sobre D. A sobre B igual a C sobre D é uma proporção se somente se A vezes D é igual a B vezes C. Essa propriedade é conhecida como propriedade fundamental das proporções. Em sala de aula é conhecida como regra de X, meios extremos, regra de 3. Exemplo 1. A razão 1 meio é igual à razão 3 sextos. É uma proporção, essa igualdade entre essas duas razões é uma proporção, pois 1 vezes 6 é igual a 2 vezes 3. 1 vezes 6 é 6
e 2 vezes 3 é 6. Se essa igualdade não fosse verdadeira, não existiria uma proporção e 1/2 não seria igual a 3/6. Porém, 1/2 é igual a 3/6. Então, existe uma proporção. Exemplo 2. 5/7 é igual a 10 sobre 14. Existe uma proporção nessa igualdade de razões, pois 5 vezes 14 é igual a 7 vezes 10. 5 vezes 14 é 70 e 7 vezes 10 também é 70. Grandezas diretamente proporcionais. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Ou seja, medido é tudo que pode ser quantificado. Exemplos de grandezas: velocidade, espaço, área, tempo, número de alunos, número de escolas, número de cadeiras, tudo que a gente pode contar ou medir é uma grandeza. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que variam na mesma proporção, isto é, quando uma aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção, ou quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Dois exemplos. Exemplo 1. Quantidade de refrigerantes comprados e valor pago. Quanto mais refrigerante comprarmos, mais vamos pagar por eles. Então, quantidade de refrigerantes e valor pago são grandezas diretamente proporcionais. Ou poderíamos pensar também, quanto menos refrigerante comprar, menos o valor a pagar. Também grandezas diretamente, o que caracteriza também é duas grandezas diretamente proporcionais. Exemplo 2. Acertos em uma prova e nota obtida. Quanto mais acertos, maior a nota obtida. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Poderíamos pensar também na redução de ambas, né? Se uma diminui, a outra também deve diminuir, para que sejam diretamente proporcionais. Quanto menos acertos em uma prova, menor será a nota. Logo, grandezas diretamente proporcionais. Agora, grandezas inversamente proporcionais. São aquelas que variam em proporção inversa, isto é, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, ou quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Exemplos: a quantidade de erros em uma prova e a nota obtida. Quanto mais erros, menor a nota. Grandezas inversas, né? Segundo exemplo: velocidade média e tempo de viagem. Quanto maior a velocidade, mais rápido chegaremos, considerando o mesmo espaço. Então, quanto maior a velocidade, menor será o tempo. Se trata aqui de grandezas inversamente proporcionais. Regra de 3 simples. Uma regra de 3 simples ela pode ser direta ou inversa. Mas o que é uma regra de 3 simples? Uma regra de 3 é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Exemplos. Exemplo 1. Uma torneira despeja 50 litros de água em 10 minutos. Quantos litros serão despejados por essa torneira em 30 minutos? Escrevendo aqui as grandezas envolvidas na questão, nós temos a quantidade de água despejada pela torneira em litros e o tempo em minutos. Segundo o texto, a torneira despeja 50 litros em 10 minutos. Então, em 30 minutos, quantos litros de água essa torneira despejará? Bom, analisando a proporcionalidade dessas grandezas, né? Imaginando essa torneira despejando água, quanto mais tempo ela tiver despejando água, mais litros de água ela despejará. Ou seja, se trata de duas grandezas diretamente proporcionais. Então, elas devem aumentar na mesma proporção. Se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, veja que o tempo aumentou de 10 para 30. Se aumentou de 10 para 30, triplicou. Então, os litros de água também devem triplicar a quantidade de água aqui, né? O triplo de 50 a 150 encerrou a questão. Porém, a gente pode aplicar aquela regra conhecida, né, de multiplicar em x, que é fazendo 50 vezes 30 e 10 vezes x. Só podemos aplicar esse método quando as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta, que é o caso desse exemplo. Então, resolvendo agora a equação, 10 vezes x é igual a 50 vezes 30. 50 vezes 30 resulta 1.500, né? Já que 3 vezes 5 é 15, com 2 zeros dá 1.500. X é igual a 1.500 dividido por 10,
simplificando por 10, a fração 1500 por 10 aqui dividindo por 10 por 10, nós vamos eliminar um zero, vai ficar 150 por 1, que é igual a 150. Então, em 30 minutos, a torneira despejará 150 litros de água. Exemplo 2. Um atleta com velocidade constante de 8 km por hora leva 50 minutos para percorrer um quarteirão. Se sua velocidade passar a ser 16 km por hora de forma constante, quanto tempo ele levará para percorrer esse mesmo quarteirão? Resolução. As grandezas são velocidade em km por hora e tempo em minutos. Segundo o enunciado, o atleta com velocidade de 8 km por hora gasta 50 minutos para percorrer um quarteirão. Então, se eu dobrar a velocidade, quanto tempo ele gastará? É fácil perceber que essas grandezas são inversas. Olha. Quanto maior for a velocidade, menos tempo eu vou gastar, não é isso? Vou chegar mais rápido. Então, são inversas. Então, se uma aumenta, a outra deve diminuir seguindo a mesma proporção. A velocidade aumentou de 8 para 16. Dobrou. Então, o tempo deve diminuir a metade. Metade de 50 a 25. Encerrou a questão. Mas podemos aplicar a regrinha, né, para equacionar a questão. Como as grandezas são inversas, eu não devo multiplicar em x. Eu multiplico em paralelo. Ou seja, 16 vezes x é igual a 8 vezes 50. Como 8 vezes 50 é 400, passando 16 dividindo para o segundo membro, 400 dividido por 16 é igual a 25. Ou seja, se eu aumentei a velocidade de 8 para 16 km por hora, eu vou diminuir o tempo de 50 para 25 minutos. Agora, a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Exemplos. Exemplo 1. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Resolução. As grandezas envolvidas são o tempo em horas, o número de caminhões e o volume em metros cúbicos. Segundo o enunciado, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, chamei de X, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Iremos aprender dois métodos para resolver esse tipo de problema de regra de 3 composta. O primeiro método que eu vou utilizar é bom sempre deixar a grandeza que eu quero descobrir no meio, sempre centralizar ela. Aqui já está centralizado no caso. Eu quero descobrir o número de caminhões, então eu deixei centralizada. Por quê? Porque eu quero relacionar agora de duas em duas as grandezas, para saber se são diretas ou inversas. Relacionando agora tempo com o número de caminhões. Lembrando que nós temos caminhões descarregando volumes de areia durante certo tempo. Quanto mais caminhões estiverem descarregando essa areia, menor será o tempo, né? Vai ser mais rápido. Se eu tiver mais caminhões, eu descarrego mais rápido, ou seja, diminuo o tempo. Então, tempo e número de caminhões são grandezas inversas. Se são inversas, nós multiplicamos em paralelo. Não pode esquecer disso. Agora, número de caminhões e volume. Podemos dizer que quanto mais caminhões estiverem trabalhando, estiverem descarregando a areia, mais volume nós descarregaremos, né? Quanto mais caminhões, mais volume descarregado, considerando o mesmo tempo no caso aqui. Então, número de caminhões e volume são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente, eu multiplico em x. Agora, seguindo essas linhas tracejadas que nós criamos, a gente vai equacionar esse problema assim. 5 vezes x vezes 160 é igual a 8 vezes 20 vezes 125. Dessa forma. Então, x é igual a 8 vezes 20 é 160 vezes 125, dividido por 5 vezes 60. 5 vezes 160. Passei esses dois números que estavam multiplicando no primeiro membro, dividindo no segundo membro. Eu não multipliquei, não fiz o produto, porque eu percebi que esse 160 aqui vai ser dividido e vai gerar 1, que é elemento neutro, né? Eu posso cancelar, porque 160 por 160 é 1, e 1 é elemento neutro na multiplicação e na divisão.
Sobrou aqui, então, 125 dividido por 5, que é igual a 25. Logo, a resposta, 25 caminhões. Exemplo 2. Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Resolução. Grandezas, número de homens, número de carrinhos e o tempo em dias. Nós temos, segundo o enunciado, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Vejam como montei o problema, onde o valor desconhecido está centralizado aqui. O número de carrinhos é a grandeza que eu busco. Agora, analisando a proporção entre as grandezas 2 a 2. Quanto mais homens montando esses carrinhos, né? Quanto mais homens trabalhando, nós temos mais carrinhos montados. Ou seja, número de homens e número de carrinhos são grandezas diretamente proporcionais. Quando à medida que um aumenta, a outra também aumenta. Então, nós vamos multiplicar em x. Agora, analisando o número de carrinhos e o tempo. Quanto mais dias esses homens estiverem trabalhando, mais carrinhos eles vão produzir, né? Ou seja, o tempo é diretamente proporcional ao número de carrinhos produzidos. Quanto mais tempo, mais carros produzidos também são grandezas diretamente proporcionais. Também multiplicaremos em x. Agora é só multiplicar seguindo as linhas tracejadas. 8 vezes x vezes 5 é igual a 4 vezes 20 vezes 16. Então, x é igual a 8 vezes 4, 5 vezes 8 é 40, então temos 40x. 4 vezes 20 é 80, 80 vezes 16. Logo, x é igual a 80 vezes 16 dividido por 40. 80 dividido por 40 é 2 e o dobro de 16 é 32. Logo, a resposta, 32 carrinhos. Agora, o último exemplo. Esse exemplo eu vou fazer usando uma outra regra. Vocês fiquem à vontade para escolher a regra que mais agradar ou a regra que vocês acharem mais simples. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Resolução. As grandezas nesse exemplo são número de pedreiros, tempo em dias e altura em metros de um muro, né? Segundo o enunciado, nós temos 2 pedreiros que levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Agora, trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Veja que, mais uma vez, eu centralizei a grandeza que quero descobrir. Bom, a regra, eu vou usar uma regra diferente, mas antes eu vou responder como nós vínhamos respondendo, já que a outra regra também vai precisar analisar a proporcionalidade entre essas grandezas. Analisando o número de pedreiro e tempo em dia, nós temos pedreiros trabalhando para construir, né, para construir um muro de 2 metros e depois de 4 metros. A gente aumentou a altura do muro aqui. Bom, quanto mais pedreiros estiverem trabalhando, mais rápido vai concluir a obra, né? Então vai levar menos dias para concluir. O número de pedreiros é inversamente proporcional ao número de dias, ao tempo, no caso. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo vai levar para construir a obra, para terminar a obra. Então, se são inversamente, a gente vai multiplicar em paralelo. Agora, analisando o tempo e a altura, nós temos o quê? Nós temos que, quanto maior o muro for, né, tem mais serviço, então vai gastar mais tempo. Quanto maior o muro, vai gastar mais tempo, considerando o mesmo número de pedreiros aqui, né? Porque a gente sempre tem que deixar uma grandeza constante e variar as duas que a gente está relacionando. Então eu digo que quanto maior o muro, vai ter mais trabalho e vai gastar mais tempo. Então são grandezas diretamente proporcionais, eu multiplico em x. Agora, vamos resolver mentalmente aqui, sem riscar, sem escrever nada, só fazendo os cálculos aqui, vocês vão acompanhando, para ver o resultado. Depois eu vou aplicar outra regra para a gente perceber que dá a mesma, né, a mesma resposta.
Pela regra que a gente vem utilizando, nós temos que 3 vezes x vezes 2 é igual a 2 vezes 9 vezes 4. 3 vezes 2 é 6, temos 6x igual 2 vezes 9 é 18, vezes 4 dá 72, né? Isso. Então, 6x é igual a 72. 72 dividido por 6 dá 12. Logo, x é igual a 12, resposta 12 dias. Podemos também resolver da seguinte forma: escrever a razão, usando a grandeza que nós estamos procurando aqui, né, o tempo, x, eu quero descobrir x. Eu vou escrever essa razão, 9 sobre x, igual, agora eu vou multiplicar as duas outras razões. De que forma? O tempo é inversamente proporcional ao número de pedreiros. Quando o número de pedreiros aumenta, o tempo diminui. Ou seja, 9 sobre x é igual, aí eu inverto. Não escrevo 2 sobre 3, escrevo 3 sobre 2, porque é inverso, né? Eu inverto. Vezes, agora, o tempo em dias e a altura são grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra também aumenta. Então, eu escrevo a razão 2 para 4, 2 quartos. De novo, como o tempo e o número de pedreiros são inversos, eu inverto, eu escrevo 3 sobre 2. Vezes, como o tempo e a altura são diretamente proporcionais, quando um aumenta, a outra também aumenta, aí eu escrevo a razão como está, 2 sobre 4. Agora é só fazer, 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 4 é 8. Então, aliás, nem preciso, né? Eu posso dividir 2 por 2, que é um elemento neutro, cancelar. Vai sobrar 9 sobre x igual a 3 quartos. E agora, aplicando a propriedade das proporções, ou a regra de x, né? Meios extremos, como queiram. 3 vezes x é 3x, 4 vezes 9, 36. Então, 3x é igual a 36, logo 36 dividido por 3 é igual a 12 dias. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído, né, no estudo de razão, sobre razão, proporção e regra de 3, simples e composta. E peço perdão pela qualidade do vídeo, não tenho os instrumentos adequados, né? É um vídeo amador, mas espero que tenha contribuído com esses temas. Forte abraço e até a próxima.